O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, tem 81 anos. É filiado ao PSDB. FHC nasceu no Rio, mas fez carreira acadêmica e política em São Paulo. É formado em Sociologia pela USP, da qual se tornou professor em 1952. Lecionou em universidades nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Chile. O primeiro partido de Fernando Henrique foi o MDB, de oposição à ditadura militar. Depois, a sigla virou PMDB e Fernando Henrique foi eleito senador nos anos 80. FHC tentou ser prefeito de São Paulo em 1985, mas perdeu para Jânio Quadros. Em 1988, ajudou a fundar o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Nos anos 90, foi ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda, sempre no governo de Itamar Franco. Em 1994, elegeu-se presidente da República e foi reeleito em 1998. No momento, Fernando Henrique integra diversas entidades internacionais e também preside o instituto que leva o seu nome. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política. Este programa é uma parceria do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL, ambas empresas do Grupo Folha. E a gravação está sendo realizada hoje no estúdio do UOL em São Paulo e o entrevistado é o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Presidente, muito obrigado por comparecer aqui ao estúdio do UOL em São Paulo. E eu começo perguntando, a crise econômica financeira internacional colocou na defensiva ideias liberais, pelo menos algumas. Essa onda na Europa e em outras partes do mundo, a França vai estatizar uma siderúrgica, eu li essa semana, ela é sentida no Brasil e como ela afeta um partido como o PSDB? Bom, sentido no Brasil ela é, para começar ideologicamente, né? Os que estão no governo passaram a ter uma espécie de perdão para utilizar recursos públicos para reativar a economia, né? Então já é sentido no Brasil. O PSDB tem o nome Social Democracia Brasileira. Ainda bem que tem o Brasileira. Eu fui contra o nome na época, porque eu dizia o seguinte, olha, eu vou ter, como sociólogo, vou ter que explicar como é que um partido que não foi formado pelos sindicatos vai ter esse nome, que na Europa tem outro significado. Né? Então nunca houve uma identificação efetiva do PSDB com uma ideologia social-democrática de estilo clássico. Inglesa, francesa, sueca, europeia. Nunca houve. O PSDB foi um partido muito menos ideológico do que as pessoas pensam. Né? E também nunca foi um partido que tivesse muito amor pelo mercado. Uma ilusão, uma impressão. Como todos os partidos brasileiros, pela nossa formação histórica, as pessoas gostam mesmo de governo, de Estado. Você vem do período... Vem de Portugal, da Península Ibérica, que o grande ator que é querido é o governo. E o governo é o Estado. E as pessoas confundem o Estado com o povo. Acho que é do Estado e do povo. Esquece que o Estado depende de quem esteja lá. Aliás, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Luiz Felipe Scolari, no momento de sincerocídio, depois, por causa do politicamente correto, recuou. Mas ele disse algo, na verdade, ele vocalizou um pensamento que está na cabeça dos brasileiros. Não quer pressão, vai trabalhar no Banco do Brasil. É injusto, porque o pessoal do Banco do Brasil trabalha, né? Mas o sentimento de muita gente é vai para o governo para não trabalhar. Não é. Eu fui presidente, fui ministro, eu tenho experiência da máquina pública. A máquina pública brasileira tem gente muito competente. Né? Agora, é inchada. Tem os que também que não trabalham. Então, você toma os que não trabalham como se fosse generalizado. Não é assim. Nós temos uma máquina pública que tem competência, exatamente porque ela é antiga. Não é uma coisa recente, é antiga. Agora, o PSDB, não obstante o senhor dizer que nunca foi um partido apenas pró-mercado, é um partido que fez, sob a sua administração, várias reformas para colocar o país mais em linha com um aspecto mais liberal da economia. Isso aconteceu. Privatizou, por exemplo. Claro. Não é? Mas não é pelo aspecto, não é por ser liberal. É pelas necessidades da contingente da globalização. Quer dizer, o Brasil tinha uma economia fechada, né, com alta inflação. Como é que se vivia a nossa economia? Qual era a ideia? Vamos fechar, aumenta a tarifa e vamos dar juros subsidiados para os nossos produtores. Isso era o ideal. Bom, isso funcionou com substituição de importação e deu resultado. Criamos um parque industrial, que não é pouca coisa. Né? Mas chegou um momento que também isso ficou acanhado.
O Brasil estava como se fosse um adolescente que estava com calça curta. Tinha que encupidar as calças, ou seja, preparar a economia brasileira e o governo para poder lidar com o fato de que a economia estava aberta. Não foi uma decisão ideológica, foi uma decisão prática. Mas agora, o momento pelo qual passa o mundo, esse tipo de abordagem da administração pública ficou mais difícil por conta dessa percepção geral que o Estado precisa voltar para socorrer todo mundo? Enquanto estivermos na conjuntura atual, sim. Mas isso muda. É uma questão, como disse, é uma questão muito mais pragmática. Nós não fizemos aqui o que foi feito na Argentina, ou mesmo no Chile, que foi, vamos liberalizar, abrir o mercado. Não foi feito isso. Aqui foi feito, em alguns setores, em função da escassez de recursos do governo, ou da incapacidade de você transferir novas tecnologias, e para forçar a competição, houve uma abertura sob controle de agências reguladoras. Eu não imaginava que iam virar o que viraram mais tarde, né? Era para ser agência reguladora. E, portanto, nunca houve uma espécie de desprestigiamento do Estado. Houve uma alteração da função do Estado e uma abertura para forçar a competição, não para transformar o que era público em privado e monopólio privado, né? E não foi generalizado tão pouco. Veja no petróleo. Nós flexibilizamos, como eu dizia, a lei do petróleo para permitir competição. Nós não privatizamos a Petrobras, nem nunca quisemos. Esse ex-presidente da Petrobras vive dizendo isso, não tem base nenhuma. Segundo, que nós queríamos. Não. Nem o Banco do Brasil. Houve até uma discussão, eu sempre me opus a privatizar o Banco do Brasil. O que eu queria? Você acha que o Banco do Brasil para sempre terá que ser estatal? Acredito que vai ser, pela nossa tradição. Acredito que vai ser. O problema é como é que você vai usar... Mas você tem 2 bancos, ainda tem a Caixa Econômica. Eu sei, ainda tem, eu sei. Mas é muito difícil você, num país como o Brasil, acabar com isso. Até porque essa última crise demonstrou que você, e a baixa dos juros também, que esses bancos públicos podem ser úteis como política pública, né, para obter certos resultados. Agora, o que eu queria, e fizemos, era transformar o Banco do Brasil numa empresa, não numa repartição pública com influência de políticos. Mesma coisa a Petrobras. O objetivo não era mercado, era espírito empresarial, para ter competição, para melhorar a produtividade e para diminuir a influência, digamos, não a influência política no sentido grande, mas de penetração dos partidos, de ocupação de espaço. Isso é o que se queria. No caso da Telefônica, o que nós não tínhamos a tecnologia e competência para avançar. Deu um salto enorme. E, curiosamente, com tudo que foi dito, o novo governo, que não sei como é que qualificaram, porque ele talvez não goste de ser chamado de social-democratas, porque eram socialistas, né? Mas o que ele fez? Não mudou nada, não reestatizou nada, não é? Por quê? Porque não tem sentido. No mundo de hoje tem que ter realmente uma multiplicidade de formas de controle, não é? Então eu acho que, voltando à sua pergunta inicial, sem dúvida a crise mundial afeta, mas eu não acho que isso afete o que foi feito, para voltar atrás não dá. É que eu perguntei mais no seguinte sentido, porque o discurso do PSDB é esse que o senhor tem, sobre a necessidade de modernizar o Estado brasileiro, vender para a iniciativa privada que não tem tecnologia para operar, como telefônicas, etc. Agora, como o momento mundial hoje é um pouco diferente do que aquele dos anos 90, esse tipo de discurso, do ponto de vista do convencimento eleitoral hoje, ele é mais difícil de passar, não é? Talvez, depende de como se fale. Porque veja o seguinte, ninguém está pedindo para estatizar as telefônicas. Ao contrário, estão pedindo para fazer licitação para as rodovias. Estão pedindo para fazer licitação para os aeroportos. Não é? Por quê? Porque está estrangulado aí. Uhum. Então, se você colocar ideologicamente, aí cara ou coroa, e sabe Deus o que vai acontecer. Mas se você colocar de uma maneira adequada e tiver coragem de explicar e ter convencimento, não faz. A presidente Dilma, ela está embaralhada aí, como é que ela faz as concessões, mas vai fazer. Né? Porque por não ter alternativa. Não é que, na minha opinião, não é que em princípio a empresa privada seja melhor que a pública. Né? Depende. A Petrobras é uma boa empresa, o Banco do Brasil é uma boa empresa. Né? Agora, depende de como seja manejada. E quando elas ficam monopólicas, aí fica ruim. Se for monopólio privado, também fica ruim. Porque a chave do dinamismo é você ter que competir, né, dentro de regras. Falando um pouco sobre o discurso ideológico ou partidário, o PSDB, o seu partido, nasceu assim, no espectro do centro para a esquerda. Mas ao longo do tempo foi adotando vários discursos, várias eleições. Agora, sobretudo nas últimas 2 eleições majoritárias para presidente e para prefeito de São Paulo,
aparecem temas morais, religiosos, parecem que aproximam o PSDB mais da centro-direita. Por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, eu acho que os dois partidos principais desses temas acabam tendo que dizer aquilo no que eles não acreditam. Porque supõe que a opinião pública queira. Ficam mais conservadores, os dois. Não há diferença. Quem puxou a fila parece que foi o PSDB, não foi? Possivelmente se puxou, que eu não acompanhei, por engano de eleitoral. Eu acho o seguinte, tudo bem, eu sei que há certos temas que são delicados. Eu mesmo já sofri por alguns desses temas, né? Mas eu nunca repudiei o que eu disse. Eu nunca disse que não, né? Porque eu acho que tem que manter a convicção. Você tem convicção numa coisa, você vai lá, pode ganhar, pode perder, né? Com isso eu acho o seguinte, nesses temas, digamos assim, de comportamento e que tem uma implicação de valores, moral, o PSDB, a meu ver, tem que se manter progressista. Quando não se mantém, não tem meu apoio. Eu não vou nessa direção, né? O PSDB, como todos os partidos, não é homogêneo, né? E, como você sabe, na vida política brasileira, conta muito a eleição e os candidatos. E os marqueteiros dos candidatos. Que, infelizmente, vem a pesquisa e pensa que o povo pensa de um jeito, o povo manifesta a pesquisa que pensa, e ao invés de tentar mudar o que o povo pensa quando você tem outra convicção, adere àquela convicção. E eu acho isso errado. Pode dar resultado eleitoral, pode, mas não é o que vale. O que vale é você ter, numa eleição, deixar a marca. Essa guinada, vamos dizer, ou concessão a esse tipo de valores ou ideias, campo mais moralista, foi um erro, então, do PSDB? Eu não faria. Eu não faria. Agora, eu não quero estar julgando, porque enfim, as circunstâncias são variáveis. E como eu disse, essa guinada é dos dois lados. Desses temas aqui, a ideia que prevalece é o seguinte: o povo não quer isso. Então você vai atrás do povo. Não se sabe se o povo não quer mesmo isso. Depende de como se esclareça o povo, né? Pega a questão da privatização. Veja as pesquisas da época. A favor. Porque havia uma circunstância, e eu falava, eu explicava, e outros também, né? Você tem que ganhar a batalha ideológica. Quando você perde a batalha ideológica, não há o que fazer, né? Tem que as ideias, batalha das ideias. Agora, a meu ver, tem que dar a batalha de ideias. Tem que dar. Se você não dá a batalha de ideias, pode ganhar a eleição, mas depois você chega lá, o que você faz? Você vai ser inconsequente, vão te cobrar. Para você poder mudar, para você poder transformar, você tem que estar com convicção e pregando. E ter o apoio da sociedade. Ninguém modifica sozinho. O senhor falou ontem um pouco a propósito disso, que o seu partido, o PSDB, tem que se aproximar mais dos eleitores, do povo. Como que ele vai fazer isso? Deixa eu lhe dizer qual é o meu pensamento. Não é só o PSDB. Os partidos, por causa da mudança tão rápida no Brasil, de alguma maneira ainda continuam com uma visão de uma sociedade anterior à atual. A atual é essa do UOL, não é? Da pessoa que fica aí navegando o tempo todo, que tem informação fragmentada, cujos interesses dessas novas camadas que estão em ascensão social não é muito claro, você não é homogêneo. Nós não sabemos. Então, a minha tese é o seguinte: olha, é preciso ouvir, não é pregar, é ouvir. Reconectar com o que está acontecendo no país. Vou dar um exemplo. Como eu estudei essa questão de droga e sou sociólogo, então eu vou ver. Eu fui lá, fui para a favela, vi, ouvi, falei, conversei, vi a reação, a polícia. Recentemente eu estive lá no meu instituto uma discussão sobre a Líbia, a Síria e outros lugares do Oriente Médio. Vieram pessoas que tinham fotógrafos e jornalistas. Muito interessante. E um deles, que é um rapaz, André se chama ele, que fez fotografias, conhece bem a situação aqui no Brasil também, das áreas pobres, da questão da repressão, da polícia, da droga. Eu digo, minha gente, há um Brasil novo, mas esse Brasil novo não quer dizer que ele seja todo igual ao que foi o Brasil do passado e que vai ser todo mundo da classe média. Classe média hoje é um conceito que confunde. Eu vi os dados, porque o Moreira Franco me teve a gentileza de mostrar, do que a SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, está levantando, né? E eu tenho muito interesse nisso. Eu fui dos primeiros a falar nas novas classes médias e tal, o papel da oposição nisso e tal. Bem, ninguém sabe muito bem como é que é isso, o que essa gente realmente significa. Houve um aumento digamos assim, de fluxo de renda, né? Então, medido pelo fluxo de renda, você tem realmente uma camada enorme
grande que se pode chamar de renda, depende de como você considerar, média. Tudo bem. Agora, isso significa o mesmo comportamento? Não. Porque ainda não foi, digamos, sedimentada uma cultura, uma forma de associação, de sociabilidade nova. Então, os partidos têm que tentar penetrar. E, concretamente, no que o pessoal, dizemos, que não é pobre, não, pode ser pobre ou não, que vive na periferia. Veja esse último que saiu da Globo, o Avenida Brasil. É interessante, porque coloca a novela, porque coloca uma temática, não é, do que se imaginava que eram os emergentes. Não sei se essa expressão é correta, mas enfim, eles têm uma identidade forte com o seu lugar de origem. E olha até com certa suspeita a chamada Zona Sul, quer dizer, como diria o Hélio, o andar de cima, não é? Bom, mas o andar de baixo andou, subiu, não é? Ele está não se sabe bem aonde, né? Então você tem que ver como é que essa gente pensa. Eles estão lá, mas eles têm música, eles têm interesse pelo esporte, eles têm interesse pelo futebol, eles têm literatura na periferia, né? E é curioso porque é com uma outra linguagem, né? Então o que eu estou dizendo não é só para o PSDB. Tomara que o PSDB vá mais depressa que todos, porque o próprio PT, que tem um enraizamento popular, mas é popular aonde? É popular no sindicato, que é coisa antiga, que já existia, né? No movimento social. Esta gente não está no movimento social, não está no sindicato, né? Eu chamo radicais livres, né? Então, eu acho que tem um público novo e que se os partidos quiserem ser capaz de expressar alguma coisa, tem que saber o que essa gente é. Mas, uma linguagem nova também. Mas para emprestar aí essa terminologia da medicina, esses radicais livres, como é que o partido, o PSDB no caso que é o seu, vai conseguir chegar a eles? Porque ouvir, mas ouvir como? Ir lá ficar ouvindo, não. E na prática? E vamos lá. Eu imagino que no próximo ano, que é 2013, é um ano que antecede a eleição, que é 2014, seja o momento dos partidos se organizarem, reorganizarem e conectarem, né? Bom, então você pode fazer, deve, a meu ver, a partir, não só aqui de Brasília, nós chamá-los os nossos intelectuais. Eles estão aí, são bons, ajudam. Mas não é o momento para isso. É para você pegar desde as prefeituras e chama líderes comunitários. Chama o pessoal que está fazendo futebol de vaso. Chama os que estão trabalhando em call center, que são milhares. Tenta organizar os que têm blog, né? Faz encontros, né? Para começar a ter... Não é para entrar no PSDB, porque não tem. Hoje essa gente não vai entrar em nada. Não é para convidá-los a se filiarem ao PSDB? Não. É para o PSDB poder ter uma certa... Interlocução. Para estar junto. Hoje a questão não é... Mas quem no PSDB vai comandar esse processo? Bom, eu acho que tem... Ontem eu estive numa reunião aqui de prefeitos eleitos. Foram 170 e não sei quantos em São Paulo. Eu fiquei muito bem impressionado. Alguns desses novos prefeitos, e dos antigos também, são pessoas que falam essa linguagem, né? Mas é que eles estão no local. Eles não passaram para o estadual e nem para o nacional. Tem que pegar essa gente e jogar no estadual e no nacional, né? Eles têm contato, eles fazem isso. Não vou dizer. Por exemplo, um que foi prefeito de Sorocaba. Agora ganhou de novo o PSDB, mas era o segundo mandato dele. É uma pessoa que falou com muita clareza sobre tudo isso, sobre como é que ele fez uma série de poupa-tempo para chegar lá mais perto do povo, como é que fez reuniões lá com as periferias da cidade, como é que criou um pacto tecnológico. Enfim, tem muita experiência rica no local, não é? E que não passa pelo canal político, passa pelo canal administrativo. Como é que você vai fazer com que o canal político tenha a capilaridade necessária ou a sensibilidade, a antena, para ver que o que já está acontecendo pode ser aproveitado? Agora, deixa eu perguntar para o senhor, a oposição, quando a gente olha de fora, os principais partidos, o seu inclusive, parece que tem duas apostas olhando para 2014. Quais são elas? A primeira, imaginar que em algum momento essa nova classe média, emergentes, como queira, vai mudar o seu patamar de exigências, vai achar que houve avanços, mas vai falar, olha, agora acho que está na hora de mudar. Isso talvez aconteça em algum momento. Então, essa é uma expectativa da oposição. E a outra é que talvez seja a hora já de tentar colar no atual governo, na presidente Dilma Rousseff,
uma imagem de que, olha, eles não são bons administradores, como diziam que ela seria a grande gerente. Essas são as apostas. Você acha que elas são... É isso mesmo que está se pensando? Não são as minhas apostas. Não? Não são as minhas. Eu não sei se O senhor sente isso também nos discursos em geral? Olha, o que às vezes há alguns setores, não é no PSDB, na sociedade, que dizem, olha, isso aí não vai dar certo, virá uma crise. Eu acho que apostar pelo negativo é sempre ruim. É sempre ruim. E apostar que as pessoas que estão aí em mobilidade, que não tem, vão, num dado momento, querer mais, eu acho que vão querer Como mais. no Chile, por exemplo? Não, eu acho que vão... Está mudando? Sim, mas vão querer mais. Isso não tem dúvida. Agora, que isso signifique politicamente uma adesão a este ou aquele partido é discutível. Não. Eu acho que tudo depende do apelo. Quer dizer, ou você, por isso que eu digo que tem que ouvir, ou você vocaliza de modo que haja sintonia, ou pode até acontecer a crise que não acontece nada. Você politicamente, a crise, quer dizer, eu não quero, mas politicamente isso não vai resultar em um benefício. Eu acho que é um erro, se é que alguém pensa assim, é um erro não entender que você tem que ser ativo no processo. Você tem que interpelar de uma maneira que as pessoas ouçam a sua interpelação e concordem com ela. Não é simplesmente esperar que aconteça para você surfar, que é essa a hipótese. Exato. Eu acho que está errado. Não é? Também eu não acredito na questão da administração. Ainda hoje alguém me perguntou num jornal aí a respeito disso. Como o PIB cresceu muito pouco. Isso. Né? Bom, então isso quer dizer que a presidente Dilma é má administradora? Não. O PIB cresceu pouco por 1000 razões. O erro que eu acho que houve do governo é imaginar que o governo é ele que se colou ao PIB. Não precisava, porque o Produto Interno Bruto, que é o PIB, ele cresce ou não cresce por 1000 fatores. Como o PT, queria, porque no meu período o crescimento foi relativamente pequeno, 2,6 em média, muito bem. Mas na época a economia mundial crescia menos que isso. E a situação financeira aqui era muito difícil. Bom, então não pode atribuir ao governo o PIB não ter crescido. No momento seguinte, foi o governo do Lula, teve sorte. O primeiro ano foi muito ruim também, porque a situação era muito ruim. Ele mesmo criou no último ano do meu governo dificuldades imensas financeiras. Então foi ruim. Depois engatou na crise, na bem-estar econômico. Muito bem. E o PIB cresceu, mais ou menos, cresceu. Bom, depois caiu. Não foi porque caiu porque o governo tivesse errado. Né? Foi porque dificuldades. Então eu não acho que deva colar na presidente Dilma isto. Pode ser que caia, pode ser que não. Né? Vai depender de muitos fatores. Se ela que pode se colar nisso, aí fica mal para ela. Agora, a administração, bom, aí outra questão. Mas deixa eu só, antes do senhor passar para a administração, no caso do PIB, o PIB crescendo tão pouco como cresceu no ano anterior, é um fator que prejudica eleitoralmente um governo. Se houver desemprego. Né? Se não houver desemprego... Se não houver desemprego, a população não sente isso aí. Entendi. Né? Eu acho que sim. E outras vezes, o PIB crescendo. No Peru crescia, no Chile crescia e perderam os governos. Né? Então não há uma relação mecânica. Né? Sempre depende do jogo político, de como é que você coloca a questão. E quais são as questões que vão ser sensíveis naquele momento eleitoral. Né? E depende, portanto, da ação política, não depende só da estrutura, né? Dos fatos que acontecem. Mas a lógica indica que se o PIB crescer, o desemprego está baixo e se o governo mais ou menos, enfim, encaminhar determinadas demandas, fica muito forte para a reeleição, né? Fica forte, sim, mas pode acontecer tanta coisa, e política acontece tanta coisa inesperada, não, claro. Né? Então não dá para você julgar. Eu acho que os partidos têm que se preparar. Qual é a convicção que ele tem? O que ele já acha que tem que fazer? Tem que propor, pregar. Às vezes ganha, às vezes perde. Né? Eu não tenho essa visão de que está tudo bem, então não vai acontecer nada. Acontece. E criticar a administração por eventual falha gerencial, o senhor acha que deve ser feito? Não deve ser feito? Deve ser feito porque é bom para o Brasil. Né? Tem que fazer. Não é porque isso vai dar voto. Né? Pode eventualmente dar voto. Né? Porque se os erros se acumularem muito, tá. Eu acho que a questão do erro aqui vem do seguinte. Na campanha eleitoral, para viabilizar a candidatura da presidente Dilma, ela foi apresentada como uma grande gestora. Né? De novo está ligado com o PIB, mesma ideia. Isso. Como se a grande gestora fosse responsável pelo que acontece no país. Não há mais isso. Hoje a gestão depende da máquina, depende de outra coisa também. O que está atrapalhando atualmente? O que atrapalha atualmente, a parte das dificuldades
que tudo agora parece que é crise externa. Não, a crise só nos beneficiou até agora. Né? Não houve interrupção de fluxo financeiro e os preços das commodities não caíram. Então não nos atrapalhou nesse sentido. Bom, o que atrapalha, o que tem nos atrapalhado? É a falta de uma visão estratégica. Se quiser dizer de outra maneira, as reformas que eles não gostam de falar foram paralisadas, porque na ideia de surfar e de distribuir renda, que é bom, mas tem limite, porque isso é de longo prazo, né? Não pode, tem que ter crescimento. Né? Obnubilaram a visão do governo que precisava mexer em outras coisas mais profundas que não são populares. Como é que vai mexer no mercado de trabalho? Não é popular. Então, não mexe. Né? Bom, como é que é? Mesmo privatizar, o que foi feito com os aeroportos? Nada. O que foi feito da energia elétrica? O modelo que está aí. O BNDES financiando tudo. Né? Está tudo de novo, você e eu que estamos pagando. Né? E não está havendo aporte de capital. Bom, então, isto e mais a partidarização da máquina, que diminui sua eficiência. O que diminui a eficiência. A máquina não era nenhuma maravilha, tinha gente boa. Mas houve uma grande partidarização dos vários partidos. Né? Até certo ponto sempre há, eu sei disso, não sou ingênuo. Mas aqui houve o domínio, predomínio. A Dilma luta contra isso. Né? Mas está ali meio bloqueada nisso. Isso diminui o desempenho da máquina. Não é o dela, é o da máquina. Ela vai ser, como puseram na campanha que ela era a boa administradora, o mau desempenho da máquina, que não dependeu dela, mas de um sistema, vai cair na cabeça dela. Ou pode cair. Então, que um dos discursos possíveis para traduzir isso para os eleitores brasileiros de maneira geral venderam uma administração com a presidente Dilma Rousseff de grande eficácia na governança. Não está se mostrando assim. A governança está falha. Eu não vou dizer que isso seja o motivo central de fazer campanha. Campanha é outra coisa. Depende da conjuntura, eu não sei o que vai acontecer. Né? E depende de outras coisas. Mas isso pega quem? Não pega, por enquanto não pega o povo. O povo que vai isso pegar, que eu ia falar para o senhor. O povo vai pegar nos seus resultados, não vai pegar nisso aí. Né? Então, é nos seus resultados. Agora, você tem que, sabe como é que é o jogo político? De alguma maneira, você tem que deixar marcas. Como é que é? Uma é da incapacidade de te atender. Não é aí. É na saúde, é na educação, é no transporte. É aí que vai pegar. É a questão da casa, está funcionando, não está funcionando, o programa funcionou, não funcionou. É aí. Mas aí me parece, o senhor me corrija se eu estiver errado, que alguma coisa vai sendo sempre feita, mas não está uma catástrofe absoluta. Nunca está uma catástrofe absoluta. Você não perde quando está uma catástrofe. Se fosse assim, é só na tragédia que você perde. Não é na catástrofe, não precisa ser catástrofe. É no momento, no estigma e também na opção. Tem outro melhor? Como é que você vota? Como é que concretamente você vota? Você não vai votar. Hoje aqui, ninguém vota nem em partido, nem sabe. É diferente de legenda. Até porque é difícil. Né? Vota esse ou aquele. É bom? É pior? É mau? Né? É muito mais isso. O senhor mencionou um pouco numa resposta anterior essa discussão toda que o senhor fez sobre drogas, descriminalização de drogas leves. Esse tipo de discussão deveria, no seu entender, ser incorporado pelos partidos e pelo PSDB? Eu acho o seguinte, está chegando a hora, não sei se já chegou. Por quê? Porque esses temas são delicados e é melhor debatê-los na sociedade do que na vida política, porque a vida política pode reforçar preconceito. E o Congresso não vai nunca tomar dianteira nesses temas. Veja que em muitos desses temas delicados, o Supremo Tribunal tem ido avante, enquanto que o Congresso fica mais para trás. Como o Supremo não precisa de voto, ele pode votar de acordo mais com o seu raciocínio. Enquanto que quem depende de voto vai supor que não. Então, eu acho que o debate na sociedade foi aberto. Mudou muito esse debate. Não aqui, no mundo todo. Inclusive aqui. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro. A UPP. A UPP não vai lá para matar bandido. Ela vai lá para desarmar. Não vai lá para acabar com a droga, porque não acaba. Né? Vai lá para desarmar, o que é importante. Se fosse no México, por a pressão americana, iam lá para matar. Uns matavam os outros. Não é o que está acontecendo. A experiência do Rio pode dar certo ou não, vai depender de outra coisa. Vai depender da capacidade que tem o Estado de continuar presente lá. Porque o problema do tráfico é que eles dominam o território. Claro. Né? Bom, então vai lá. Expulsa o Estado. Expulsa o Estado. Agora, os traficantes foram expulsos. Continuam operando, mas não é naquele local e nem é com a arma na mão lá. Né? Bom,
Para isso se manter, precisa que o Estado esteja lá. Muitas ações sociais lá. Não sei se está vendo, né? Mas o debate é importante, mudou muito. Antigamente você dizia, não, tem que botar na cadeia e prender. Agora tem um projeto de um deputado do PT dizendo que o pequeno traficante que não tem antecedente criminoso não deve ir para a cadeia. Não é meu, é dele. Né? Isso era impensável há algum tempo atrás. Discutir o tema. Então está aberta a discussão no tema. Agora, talvez ainda não esteja, o senhor está dizendo, no momento de os partidos incorporarem Talvez ainda não isso. esteja. Eu sou presidente da Comissão Global sobre Drogas, no mundo todo. Muito bem. Com gente importante, Paul Volcker, que você conhece, grandes escritores, etc, etc. E líderes, muito bem. Agora, a que conclusão nós chegamos? Esse tema não se resolve só pela repressão, pela violência. A guerra às drogas perdeu. A Colômbia, depois de todos esses anos de droga, que desmantelou muito a guerrilha, continua oferecendo ao mercado mundial a mesma quantidade de cocaína que sempre ofereceu. E o mercado que absorve são os Estados Unidos e o Brasil, maiores. Né? Então não mudou. O México está havendo guerra, mas continua. Muito bem. Então vamos dizer, a droga em geral faz mal, todas. Álcool, fumo, maconha, para não falar de heroína, todas de graus diferentes fazem mal e dependendo do uso e da qualidade da droga, fazem mal. Então você não pode dizer, bom, simplesmente pode, não pode. Então o que é que você faz? Você, ao reprimir não resolve, por que você não tenta diminuir o consumo, a demanda, como se fez com o cigarro? Né? Mas assim, sistematicamente, com a maconha, pelo menos. Né? E não se experimenta o que a Europa está experimentando. Produtores livres independentes. Ou que o Uruguai permitiu. Ou que o presidente de Costa Rica está querendo. A medida do Uruguai o senhor considerou positiva? O gesto foi positivo. Como também o presidente da Colômbia, Santos, disse a mim e fez que ele ia propor a reabertura do tema na reunião do hemisfério. E todos os presidentes concordaram que tem que discutir o assunto, porque pela violência só não se resolve. Como você não pode dizer, bom, mas libera, porque não pode liberar, tem que regular, tem que controlar, tem que impedir que vá mais. O que você faz? Não é simples, não tem receita, mas a atitude é completamente diferente. Quando você vê os discursos do Reagan, do Nixon, sobre drogas e vê o atual, mudou muito. Né? E aqui também. Quantos anos vai demorar para que o mundo conviva com essa ideia de maneira mais generalizada e não se criminalize o uso de drogas como hoje, o senhor acha? O uso de drogas criminalizado está caindo rapidamente. Rapidamente. E essa história de criminalizar o uso de drogas é uma coisa dos últimos 100, 150 anos no máximo, não é isso? Menos. Mas isso, a descriminalização está caindo. Caiu na Colômbia, caiu na Argentina, caiu no Uruguai, está caindo no México, mesmo no Brasil. Né? O uso, né? Na Europa e em vários países também, isso está caindo. Porque não tem sentido tratar, mesmo o que seja dependente, como criminoso, como prisioneiro. Ele é paciente, tem que ir para o hospital. E se vai para a cadeia... Quanto tempo o senhor acha, presidente, com a sua experiência? Isso é coisa para uma década, duas? É por aí. É isso? Eu digo, não colocar o usuário na cadeia é coisa de uma década. Porque mesmo nos Estados Unidos, está mudando. Como que o trabalho do observador Sim. tem contribuído para discutir esse e outros temas assim, para a sociedade, para o país? Com menos força do que o UOL, né? Porque, infelizmente, nós não temos a potência do UOL. Mas, de qualquer maneira, vai na mesma... Qual que é a ideia do observador? Como o senhor descreveria? Era o seguinte, qual foi a ideia inicial do observador? Vamos abrir uma tribuna para discutir, basicamente, temas políticos sociais. Né? E que não tivesse a marca, o carimbo de um partido, se fosse uma coisa livre, até porque não tem outro jeito. No começo, a discussão dentro do Conselho do Instituto foi difícil, porque muita gente acha, bom, como é que vai abrir uma discussão que nós não controlamos? Eu digo, bom, mas vocês estão enganados. Não dá para controlar. Quando você resolveu entrar nesse mundo, você não tem como controlar. É um mundo que ele tem suas regras mesmo, claro. Né? Bom, então a ideia era essa. Agora nós estamos talvez evoluindo um pouco mais no sentido de começar a discutir, colocar para discutir temas que tenham um pouco mais de nossa cara, nosso endosso. Por exemplo, eu defendo muito a ideia de que o problema nosso do futuro não é uma sociedade rica, é uma sociedade decente. Né? O que seria uma sociedade decente? É uma sociedade onde você tem segurança, onde você tem valores, onde você se sente à vontade nela, onde você tem gosto de estar nela, de participar. Ela pode ser muito rica, muito pobre não dá. Tem necessidades básicas, tem que ser atendidas, óbvio. Né? Mas nós já chegamos a um ponto, a nossa renda per capita é de quê? $12 mil.
Né? O ideal é chegar uns 25, tá uma maravilha, dobrar, isso vai levar algum tempo. Mas a partir do patamar em que nós já estamos, não basta apertar o acelerador para crescer mais. É preciso melhorar. É uma sociedade que tem educação, que as pessoas, que a família saiba que seu filho vai ter educação. Nós podemos fazer. Né? Qual que o senhor diria que são os 3 principais valores da sociedade brasileira hoje? Eu acho que uma é a liberdade, nós temos. Temos mesmo? Mais ou menos, porque essa liberdade é genérica, mas não é concretamente assegurada. Né? A outra eu diria que é maior igualdade. Estamos longe disso. O primeiro verão foi pouquinho, estamos falando, porque o coeficiente de Gini que mede isso caiu de 0,58 para 0,50, na Alemanha é 0,3. Né? Então, e esse 0,50 foi em 20 anos. Né? E não começou agora, mas foi indo, acelerou, está muito longe. Então eu acho que é liberdade, mas dá liberdade mais concreta. Depois o outro valor eu acho que é realmente o de mais igualdade. E o outro nós tem que acentuar. Nós aceitamos uns aos outros, tolerância. Isso é um valor... Está quase o lema da Revolução Francesa. É verdade, saímos pouco de lá, mas não conseguimos. Nós estamos atrasados, hein? Não, o mundo todo não é atrasado, não. Oxalá pudéssemos dizer que temos isso. Agora, a Revolução Francesa não foi tão tolerante assim. A tolerância que é uma virtude e é um perigo, porque a tolerância pode, como em nós, descambar facilmente para a permissividade, para o deslize, para a complacência. Não é isso. É a aceitação do outro, mas não a aceitação do desvio. Não é a transgressão. Então, eu acho que... Estou aqui improvisando. Você está me fazendo uma lição de filosofia política de momento, assim, né? Mas eu acho que esses são os valores que nós devemos cultivar. Vou perguntar um pouco de política para o senhor. Eu sei pouco, de política eu sei menos. Que tem a ver também com os valores. Toda hora tem um escândalo novo no país, os brasileiros estão acompanhando agora cada vez mais por conta de tantos meios de comunicação. Nesse escândalo atual, que envolve uma ex-secretária e uma ex-chefe, né, também do Escritório da Presidência da República em São Paulo, por que o senhor acha que acontece esse tipo de escândalo com tanta recorrência no âmbito do Estado? Posso dizer uma coisa? A cultura tradicional brasileira é patrimonialista. Patrimonialismo basicamente significa, como você sabe, confusão do público com o privado, a família com o Estado. Né? Bom, eu acho que, infelizmente, eu não vou nunca negar que o presidente Lula deu algumas contribuições importantes ao Brasil, mas houve uma regressão patrimonialista, uma volta um pouco, aceitar como normal, não tanto a questão público e privado de família, muito mais de partido, de transgressão, não é nem transgressão, porque na cabeça deles não é transgressão, né? Mas a aceitação de que você tem que estar lá, tem que ocupar o Estado, tem que nomear. Isso que vem da tradição e que eu sei que existe, mas eu lutei muito contra. Não consegui tudo, mas muita coisa era contra, não deixava. Tentava lutar. Isso parece que houve uma espécie de, agora finalmente podemos. Né? E dá nisso. Né? Esse aí, o último episódio, é uma consequência de uma coisa mais geral. Agora, o senhor não acha que não é só a atitude do governante, mas como estabelecer um sistema de freios para determinadas atitudes e mais mecanismos sofisticados para que a pessoa ou o servidor se iniba? Veja o seguinte, deixa eu dar um exemplo concreto. Quando eu cheguei lá no governo, tinha no Congresso uma lei, até o Simão reclamou muito e tal, que era, eu imagino que era para coibir os empresários, os empreiteiros, não sei o quê e tal. Então eu criei uma comissão, como tem na Inglaterra, foi copiada, na verdade, que é de ética pública, tá? Para fazer isso, para coibir. Funcionou até certo ponto, até agora. Agora você viu que ela acabou. Na prática, porque o governo não aceita. Acho que acabou na prática? Na prática, depois que cai uma pessoa... Como Sepúlveda. Dizendo que caiu por essa razão. Né? Então tem lá o mecanismo, acabou. Alguns mecanismos funcionam. A Controladoria Geral da União, que também eu criei, eu criei, tinha uma senhora que foi ministra disso. Né? A Nadir. Tem um nome estranho. Né? E que houve uma briga, porque ela foi em cima de um ministro. Né? O ministro ficou louco, como é possível e tal, e coisa. Mas foi criado. E funcionou, está funcionando. Né? O Tribunal de Contas, bem ou mal, funciona. Né? Você tem esses órgãos todos aí que estão se aperfeiçoando. Veja bem, a própria Polícia Federal está agindo. Né? Eu não conheço o que está por dentro. A Polícia Federal, quando eu entrei lá, a escola de polícia estava fechada.
fechada. E havia greve, sindicatos. Nós fomos acabando. O Jubim fez uma reforma na estrutura da polícia, abrimos a escola de polícia, isso deu continuidade. Não estou dizendo que o mérito era nosso, não. Estou dizendo que retomamos aquilo ali e está aí, está funcionando. O Ministério Público, que no meu tempo era altamente ideológico, tudo que se fazia ia para a Justiça, não por razão de desvio de conduta, mas por razão de visão. Agora não é mais assim, está atuando mais dentro da norma, da lei. Então, as instituições estão se aprimorando. Isso é muito importante. Agora, não coíbe completamente, porque a cultura nossa política é outra. As pessoas aceitam a transgressão com leniência. Não é? O que eu sempre cobrei do presidente Lula? A leniência. A leniência não quer dizer que participou, nem estou acusando, quer dizer que não reclamou. Não é? Eu não posso dizer que não tenha havido corrupção no meu governo, ou que não haja aqui e ali, mas você, sabendo, você tem que ser contra e tem que... Nesse episódio específico, o ex-presidente Lula, até hoje, pelo menos, ainda não comentou. E a presidente Dilma também não comentou, mas demitiu todo mundo no primeiro momento. Sim. Agiram bem? Olha, eu acho que a presidente Dilma não tinha alternativa. Né? Aliás, ela tem feito isso. Vem a pública, você pode dizer, bom, ela não vai com a lente lá. É verdade, mas isso não é por causa dela. Tem um sistema montado, ela está nesse sistema. Esse sistema ampliou muito uma tradição que era de dar cá, tomar lá. Né? Reitero, todo sistema democrático implica em algum grau disso, mas em algum grau, e não com objetivo pecuniário, com objetivo de poder. Né? Bom, aqui houve, não só se ampliou, como alguns setores se transformaram em balcão. É mensalão, transformaram em balcão. Então, esse sistema não foi desarmado, e não é fácil desarmar. Não é fácil desarmar, porque eu acho que aqui, se há uma instituição que precisa de ser repensada, são os partidos e o Congresso. Porque o Congresso está abdicando da sua capacidade fiscalizadora. Recobram da oposição. A oposição não tem força para gritar. Ela fala na tribuna, não sai na imprensa, e ela não tem poder lá dentro para mexer em nada, porque é minoritária. Mas nesse caso o senhor sabe muito bem que o poder preponderante é o executivo, não é? É. No caso da presidente Dilma Rousseff, ela tem sido mais reativa nesses casos. Sim, ela reage. Reage. Mas o senhor acha que tem sido suficiente? Não, porque está acontecendo. Né? Porque ela teve que demitir 7 ministros no ano. Uma coisa realmente... E digamos, não é que o governo dela prime por ter um brilho grande na administração. Né? Não conseguiu ainda organizar um governo que está marcando. Não está marcando. Não está marcando. Não se sabe nem o nome dos ministros. Então você está vendo que está uma coisa meio opaca ainda aí. Né? Bom, então, mas voltando ao seu tema, então eu acho que também tem um lado que é de exemplaridade, é de comportamento. Né? Boa parte do efeito positivo, como agora mesmo, a coisa mais importante desse julgamento do Supremo para mim foi o julgamento. Eu não gosto de ver gente... O Brasil mudou, como todo mundo fala? Não creio que o Brasil tenha mudado. O Brasil não mudou, mas houve uns passos aí que são bons. Né? Porque mostrou que as instituições estão funcionando. Né? Quem é que gosta de ver uma pessoa na cadeia? Ninguém. Eu, pelo menos, não gosto. Não é esse. O que eu fico feliz não é que eu botar a gente na cadeia. Tem que, se a circunstância não tem jeito, vai lá, vai. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é dizer, olha, não dá para fazer certas coisas. Tem tribunal, está aqui, inibe. Né? Então, eu acho que é preciso ter uma atitude de maior exemplaridade. O senhor conviveu com alguns dos réus que foram condenados enfim, apenas altas aí. José Genuíno, José Dirceu, o senhor conviveu com eles no Congresso, como congressista lá. O que o senhor achou dessas condenações? Olha, eu acho que eu não vi os autos, mas eu ouvi o que foi dito lá. Eles não foram condenados pelo que eles são, mas pelo que eles fizeram. Uma coisa é você ser. Eu sou um bom homem, de repente eu fico com raiva, dei um tiro e matei alguém. O que eu vou fazer? Vou para a cadeia. Eu não tenho nada, eu nunca vi nada do Genuíno, por exemplo, uma pessoa bastante razoável, boa gente, tudo mais. Assinou uns papéis. O que o juiz vai fazer? Do tal empréstimo. O que o juiz vai fazer? Agora, o Zé Dirceu é um quadro. Eu respeito as pessoas que têm qualidade de quadro. Ele tem. Ele tem estratégia, ele é duro, ele vai lá, ele ataca. A mim mesmo, de vez em quando, dá uma lambada e tal, né? Ele é um quadro. Ele tem, mas na visão dele, não sei, eu não quero justificar nada, provavelmente ele agiu achando que estava agindo para o bem do partido dele e para a ideia dele. É uma visão, a meu ver, equivocada, mas ele fez coisas erradas.
Está lá, está nos autos. Então mereceram. Se os juízes estão certos, o que está lá é assim, vai fazer o quê? Né? Eu não torci para que vá para a cadeia, eu não torço, eu não consigo. Meu espírito não é de punitivo, digamos assim. Mas eu acho que a sociedade existe. Então você tem que fazer, tá aqui ou está ali. Errou, pagou. Né? E, enfim, eu acho o episódio, a mim ver é triste, porque essa gente ajudou muito no Brasil, no passado. Né? E acho que o poder é uma coisa complicada. Realmente ensandece as pessoas. As pessoas ficam com um sentimento que não tem limite, né? E que nunca ninguém vai mexer com elas. Não é fácil exercer o poder, viu? Não é fácil, é uma coisa muito, psicologicamente, muito difícil. Você entender que você é uma pessoa, não é um rei, não é um ente especial, sua vontade não é lei, que você não vai ficar sempre acima de tudo e de todos. É difícil. Então, e tem um lado que eu entendo, assim, é dificuldade, mas não justifica. Você fez, errou, fazer o quê? Né? Lamento. Realmente, para mim, eu acho que foi uma página triste, né, da vida política brasileira. Dos que foram condenados, com os quais o senhor conviveu, quem que o senhor sentiu mais, assim, como o senhor está dizendo, triste pela condenação? Os que eu conheço, eu não conheço a Amapá. Eu conheci muito superficialmente esse que não gosto, que é esse que foi do PL, como é que ele chama? Valdemar. Eu não gosto. Estilo, não é uma pessoa que eu... por exemplo, José Genuíno. José Genuíno, eu convivi bem com ele. Não, eu não tenho nada pessoalmente contra ele, nada. E agora errou. E o Zé Disseu eu conheço talvez até melhor. E eu já disse aqui, eu não tenho eu não consigo ser não objetivo. Eu mesmo, tentar ser. Ele é um quadro, ele fez coisas erradas, a meu ver. Tem uma visão da política que não coincide com a minha. Agora, eu não vou dizer que ele seja um bandido, não é. É outra coisa. Nesses casos, as penas de reclusão são corretas, o senhor acha? Não há outras. Não há outras. A lei diz isso, mas o senhor acha que a lei é boa nesse caso? Olha, será difícil eu dizer a você que não, porque então eu estou dizendo que tem pessoas que não. Por que não? Não sei. Né? Tem umas que sim, outras que não. A pena de reclusão é ruim para todo mundo. Você pega é ruim para todos. Você pega um bandido, vai para a cadeia, piora. Mas você não tem que encontrar mecanismos mais adequados. Aqui a nossa lei tem uma certa brandura, porque é o negócio da prisão domiciliar, a prisão, como é que chama? Que tem um regime aberto. Semiaberto. Né? E também tem o outro lado que o ministro da Justiça reclamou outro dia, que é verdadeiro, mas ele devia ter, nós todos sabemos, é péssimo viver na prisão, mas é péssimo para todos. O problema meu, volta ao negócio, é da igualdade. Se você não parte de que o cidadão é igual perante a lei, você não tem democracia. Então, a partir daí, tem pena é igual para todos. Eu não vou fazer o quê? Lamento. Só voltar um pouquinho anterior naquela... O senhor acha que o ex-presidente Lula deveria falar um pouco mais sobre essa ex-funcionária? Eu não sei qual é o grau de relação efetiva. O que eu quis dizer nos jornais, eu não dá mais para você dizer, é assim. Eu não sei se ele se sente responsável, até que ponto. Então, eu acho que se ele efetivamente cedeu a pressões dela, sabendo, aí não adianta nem ele falar, está errado. Mas eu não posso dizer, porque o que eu vejo no jornal não é suficiente. Presidente, para 2014, o PSDB já está com o discurso afinado? Não. O que falta? Falta o que eu disse aqui. Falta, na esquerda se costuma dizer fazer a autocrítica. Né? Hoje ninguém gosta de falar disso. Né? Ninguém faz autocrítica. Nós precisamos também de rever. Né? Porque se você perde uma eleição, você pode perder por 1000 razões. Pode ser que tenha sido tudo certo, pode ser que não. O senhor acha que vai estar na cédula, não tem mais cédula, na urna eletrônica para presidente em 2014? Olhando hoje, você tem o Aécio, você tem a presidente Dilma, você tem eventualmente Eduardo Campos e provavelmente a Marina. Olhando hoje, é isso. Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele tem bom senso, não. Ele tem juízo, não entra nessa, não. Por quê? Porque é outro caminho, não é o dele. Aí é erro.
No caso do PSDB, o nome de Aécio Neves, o senhor acha que é consensual desde sempre agora? Não, não diria isso. É difícil você ter nomes consensuais. Eu acho que o PSDB tem que se habituar à prévia. Mas nesse caso agora... Se não houver combatentes, será. José Serra. O Serra é o quadro político mais preparado. Deixa eu contar só um casinho. Quando foi a eleição, uma delas aí, que ele foi candidato a presidente da República, ele veio dizer a mim que ele talvez fosse melhor eu ser candidato, eu, Fernando Henrique. Aliás, os três me disseram, o Geraldo, o Serra e o Aécio. Eu brinquei, né? Com o Serra eu não brinquei. Eu disse, Serra, você está enganado. Hoje, o melhor não sou eu, é você. Porque você está muito preparado, você é competente e você quer ser. Eu já fui. Eu já não tenho mais aquele elan, né, que o Brasil precisa. Então, essa é a minha opinião sobre o Serra. O Serra é um tipo preparado e tal, competente. E agora, não sei se ele, como é que ele vai manejar a vida, porque você sabe, eu tenho para mim a ideia de que um país como o Brasil, a partir de certo momento, você não tem mais guts, energia, de idade, né? Eu, por enquanto, não estou completamente gaga, né? Mas eu não aceitaria uma posição de presidência da República de forma alguma, nem se fosse um outro sistema de primeiro-ministro, porque eu sei o peso que é aquilo ali. E eu não tenho mais, digamos assim, energia vital para isso. No caso de José Serra, ele já foi candidato 2 vezes, foi candidato a prefeito, já foi governador, já foi prefeito. O que o senhor vislumbra que poderia ser uma contribuição dele em 2014? Bom, primeiro ele pode realmente, de repente, quer ser candidato. Isso ninguém pode dizer que não, né? A presidente. A presidente, ele pode, né? Neste momento, eu diria que não é a tendência no PSDB. Vamos ver, pode, tem condições. E em matéria de idade, ele ainda tem tempo. Ele tem muito menos idade que eu. E ele é forte fisicamente, pode. Se isso não for, eu acho que ele tem... bom, cada um faz o que quer da sua vida, né? Eu acho que o Brasil precisa de gente que tenha capacidade crítica, capacidade de pensar, de falar, de escrever, de pregadores. O Serra é bom, ele é competente, ele é firme intelectualmente, ele sabe fazer crítica, ele é estudioso, ele é minucioso, ele tem uma poderosa mente analítica. Ele poderia preencher um papel grande, né, político-social nessa matéria. Mas como? Escrevendo, pregando, fazendo conferência. Não concorrendo a nenhum cargo, talvez? Para quê? Eu nunca quis concorrer a cargo nenhum. E olha aqui, eu falo e sai nos jornais, até hoje. Já deixei o governo há muito tempo, já nem me lembro. Mas é só eu falar que está no jornal. Né? Por quê? Não é por grande coisa, não. Eu costumo responder as coisas. Você está vendo aqui, você me pergunta, eu respondo. Eu não vou escapulindo. O Aécio deveria, talvez... acelerar a busca do discurso ideal para eventualmente ser candidato? O senhor não acha que já está na hora? Acho. O que ele deveria fazer objetivamente? Assumir mais publicamente posições. Por exemplo, cite uma. Por exemplo, agora mesmo, comentar o que está acontecendo no dia a dia. No caso aí do Brasil. Né? Esse escândalo, o senhor se refere, do tráfico de influência? Escândalo não é o campo favorável, né? Mas pega uma coisa concreta, pega a saúde e vai lá em cima. Né? Ou veja a questão da energia, o que aconteceu com a Petrobras. Né? Tomar posição. Eu acho que os políticos estão... Ele tem falado, às vezes, no Congresso. Tem falado. Mas será que é o suficiente isso? Não, porque o Congresso, hoje em dia, a tribuna nossa é fraca. Né? E... Ele deveria fazer o quê? Viajar? Acho que sim. Falar, fazer conferência, viajar. Enfim, eu acho que os nossos políticos precisam, cada vez mais, voltar a tomar partido, embora dividida. Né? A busca das coisas consensuais mata a política. Né? Bola dividida, entrar na bola dividida e discutir. Né? E mesmo se for o caso de ser candidato, que diga que é. Podia dizer agora, não tem problema? Eu acho que a ideia de que você precisa esperar, porque vai ser desgastado, não adianta. Vai ser, o que tiver que ser desgastado vai ser. Eu acho que ele deve assumir. Né? E, tá bom, Serra quer ser também? Tá bem, vai ser. Briguem. Né? E eu acho que precisa, não sei, pode ser que seja coisa já de... Eu esteja insistindo num tema que não precisa insistir tanto, mas acho que o povo cansou da mesmice. Né? Inclusive, as pessoas têm muito cuidado, até mesmo de criticar. Não sei por que tanto cuidado.
Quando eu estava no governo, ninguém tinha cuidado de me criticar, dizia o diabo, né? Bom, agora todo mundo tem cuidado de tudo, porque tem cuidado, errou, fala, diz o que pensa. Pode ser que não tenha razão ao criticar, mas assuma uma posição. Então, eu acho que o PSDB tem que assumir posição mesmo. Mas ele assume. Você vê os discursos parlamentares, dá até pena, porque alguns são muito bons, está lá dito, mas não ecoou. Então tem que buscar um caminho de ecoar isso. Política é gesto. Política é um pouco de teatro. Não é só, mas é um pouco. Vou reiterar o que eu digo sempre. Não haveria mensalão sem Roberto Jefferson. Não haveria. É verdade. Ele foi lá e ele teatralizou. Então eu acho que nós estamos precisando de atores nesse sentido. Não na falsidade, não é isso não. Na expressividade. Falta isso ao PSDB um pouco? A todos. A todos. Não falta ao Lula, que sabe expressar. Né? E inventa uma história. Pode não ser verdadeira. Muitas vezes não é. Mas ele faz uma coisa para convencer. Precisa disso. Ele precisa de entusiasmo. Opa, você não pode ser água mole, água morta. Tem que ter entusiasmo. Você tem que ter indignação, irritação. O marqueteiro do PT disse que o ex-presidente Lula pode ser um bom candidato a governador de São Paulo. O que o senhor acha? Eu acho que o presidente Lula não vai ser nunca o número 2 em nada, porque ele não aceita. Não aceita, não é o estilo dele, ele quer mandar em tudo. Não aceita. Acho que está em risco a hegemonia do PSDB em São Paulo? O risco sempre está. Precisa abrir os olhos, mas temos condições. Aí nessa eleição, pensa bem, com tudo que foi feito sobre o Serra e tal, o Serra teve 40 e poucos % dos votos na capital. No interior, então, é mais fácil. Então nós temos uma posição boa. Não dá para dormir nos louros, mas tem condição. É que as pessoas gostam de criar uma tensão e tal, é normal. Mas o senhor está com 81 anos? Isso é chato. Como está a saúde? Está boa. Tem feito check-up? Sistematicamente. O senhor faz uma vez por ano? Não, aqui uma vez, cada 4 ou 5 meses eu faço um negócio de sangue, tudo que é taxa dá boa, todas. O senhor tem alguma recomendação especial? Gostar da vida e gostar das pessoas. E não se privar de nada, quando puder, né? E não exagerar. Eu faço eu faço exercício. Qual exercício o senhor musculação, faço musculação. Musculação. Vai lá, gente, 2, 3 vezes por semana eu faço lá. E rigorosamente. Anda na esteira, alguma coisa também? Não? Eu não gosto de andar, mas me obrigo. Mas eu gosto mais de fazer musculação, máquinas, aquela coisa toda, eu faço, exercício eu faço. E, olha, eu como bem, não muito. Eu bebo vinho, não muito. E às vezes uísque, mais raramente, mas nunca nada muito. E durmo bem. E eu gosto da vida, eu gosto das pessoas. O senhor fumou alguma vez na vida? Nunca, não. E como está a vida pessoal? Eu sou careta, né, em termos pessoais. E como está a vida pessoal? Tá boa, muito bem. Está namorando o presidente? Isso é o que dizem por aí, mas dizem tanto que eu acabo acreditando. Mas está ou não está? Dizem, mas não estou dizendo que eu acabo acreditando. Então tá. Mas não é meio ridículo, 81 anos, namorar não pode. Por quê? Mas no meu caso, eu não penso que tenha 81, então vai. Então tudo bem. Não, mas eu tenho uma vida boa, afetiva. Meus filhos estão aqui sempre comigo. Né? Quase toda semana tem filhos aqui. E tenho muitos amigos, muitos. Né? Tenho uma vida, digamos, social, não no sentido de society, mas no sentido de ter com quem almoçar, intensíssima, o tempo todo. Viajo muito. Semana que vem eu vou aos Estados Unidos e vou à Espanha. Eu vou aos Estados Unidos na quarta-feira, porque na quinta, ou por aí, na quinta-feira eu vou lançar esse filme sobre drogas, numa versão global que fizemos com o Richard Branson, e que vai ser lançado no Google. Eu vou estar lá presente. Que dia que é? É dia 6 ou 7 de dezembro agora. De dezembro. Depois eu vou à Espanha, porque tem uma reunião em Salamanca, e a FAPESP de São Paulo, com o Celso Laffer, que é o presidente, tem uma reunião lá com o reitor, sei lá o quê. Eu tenho um doutorado honoris causa por Salamanca, pediram que eu fosse, eu vou e volto para cá. Isso eu faço com frequência, né? Faço com prazer. Semana passada eu fui a Alagoas, voltei. Fui a Lindóia para fazer uma conferência para uma amiga minha, a Elza Bercó, sobre coisa de demografia. Eu vou. Né? Fui a Campinas almoçar com um comandante do Exército lá, que foi meu ajudante de ordem. Vou e volto. Hoje eu já fiz uma palestra de manhã. Daqui eu vou fazer outra daqui a pouco. Então, tenho energia. Agora, tem que ter modéstia também, não pode... Não era como no passado, não. Isso é conversa. Ninguém com 81 anos é igual que não tinha 10 anos atrás, não é? Sempre recente.
Presidente Fernando Henrique Cardoso, muito obrigado por sua entrevista à Folha UOL. Eu que agradeço a você. Foi um prazer.